Estamos chegando no final do ano. Existe uma perspectiva de um novo ano que não fazemos a mínima ideia de como vai ser. Porque nós não temos o poder de prever o futuro. Por isso existe a fé, por isso existe a confiança. Que a fé nada mais é do que isso, confiar, acreditar naquilo que não vemos, naquilo que ainda não existe. E a fé, ela traz à existência todas as coisas. Mas por que eu estou dizendo isso? Chegamos até aqui. Hoje, dia 28 de dezembro, é um dia que Deus marcou para estarmos aqui. E a mudança de ano, ela não é só uma mudança de calendário. Mudança de ano é uma mudança de posicionamento espiritual. E se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que Deus trabalha com ciclos, estações, momentos. E Ele espera nas transições desses ciclos, momentos e estações, um posicionamento espiritual. Ou seja, não podemos entrar em 2026 da mesma forma que vivemos em 2025. Senão, tudo vai se repetir. É isso que você quer? É isso que você quer para a sua família? É isso que você quer para a sua vida? Repetições. Então, se queremos uma nova colheita, temos que mudar as sementes. Se queremos novos resultados, temos que mudar a nossa postura diante de um novo ciclo. O calendário vai mudar, mas entenda uma coisa, se a nossa mente não mudar, se as nossas atitudes não mudarem, se o nosso comportamento não mudar, será apenas mais um ano. E não é isso que Deus quer. Deus quer coisas novas, literalmente. Então a gente não pode entrar em 2026 da mesma forma que vivemos em 2025. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: assuma a sua posição. 2026 está chegando. Assuma a sua posição, porque 2026 está chegando. Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim: quem sabe, se não foi por um tempo como este, que chegaste até aqui? Quem sabe, se não foi para um tempo como este, que chegaste nessa posição? Para vocês entenderem um pano de fundo desse contexto, o povo judeu estava debaixo de um decreto de morte. Se você lê o livro de Esther, Esther era uma rainha naquele momento. E o povo judeu estava debaixo de um decreto de morte. Mas Mardoqueu, que era primo de Esther, virou para Esther e falou: olha, você chegou até aqui, porque você chegou para esse tempo. Deus te trouxe até aqui, para que você possa mudar a história do povo judeu. E queridos, hoje estamos aqui, não por acaso. Esse tempo de estar aqui hoje não é apenas para ouvir palavras de mais um culto, ouvir louvores, passar por aquela porta e continuar a vida do mesmo jeito, não. Esse tempo é o tempo que Deus marcou para mim e para você, para que a nossa mente hoje possa ter uma virada de chave, para não repetirmos os mesmos erros, a mesma postura, a mesma posição espiritual em 2026. Eu, pelo menos, para mim, eu quero um 2026 totalmente diferente de 2025. Alguém está comigo? Eu não quero viver as mesmas coisas. Ah, mas eu vivi coisas boas, mas Deus tem coisa melhor. Ah, mas foi um ano bom, Deus tem um ano muito melhor. Só que a minha mente precisa mudar, a minha postura precisa mudar, o meu posicionamento precisa mudar, a minha forma de ver a vida precisa mudar. E com a Esther aconteceu a mesma coisa. Por causa do posicionamento dela, o povo judeu foi liberto. O povo judeu foi liberto. Queridos, entrar num novo ano sem nos posicionarmos é a mesma coisa que tentar colher sementes que não plantamos. Então, nós temos 365 dias pela frente. E como vai ser esses 365 dias pela frente? Vai depender do meu posicionamento diante desse ano.
Se eu já tenho a consciência de que eu não quero viver as mesmas coisas que eu vivi em 2025, eu tenho nas minhas mãos a responsabilidade de mudar essa história. Esther teve nas mãos dela a responsabilidade de mudar todo o decreto que estava sobre o povo judeu. E Mardoqueu deixou bem claro, Deus te trouxe até aqui, nessa posição, te dando oportunidade de mudar a história. Essa palavra que Deus está derramando sobre nós aqui hoje, não é à toa. É que algumas coisas a gente vai ter que refletir antes da virada do ano. Para que a gente não repita os mesmos erros. Para que a gente não sofra, de novo, coisas que, de repente, sofremos em 2025. A responsabilidade é nossa. Deus dá oportunidade, Deus dá a palavra, Deus dá direção, mas Deus dá outra coisa extremamente importante. Livre-arbítrio. O poder de escolha. A sua vida, 2026, vai depender de você. E a gente quer transferir tudo para Deus, né? A gente tem esse costume de transferir tudo para Deus. Tudo é Ele, se Ele não fizer, a culpa é dele, se Ele é tudo. Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Deus já entregou o seu filho já morreu. Seu filho ressuscitou. Seu filho trouxe vida para nós. Nos deu um presente, uma dádiva chamada vida. A responsabilidade agora de 2026 é nossa. E isso vai depender do nosso posicionamento. Entenda uma coisa. Não é o ano que chegou, que vai chegar, que determina como vamos viver. É o posicionamento meu e seu que vai determinar o que vamos viver em 2026. Ah, mas o governo está assim. Ah, mas... Não pertencemos a esse governo. Ou eu confio no governo sobrenatural do meu Senhor, ou eu vou ficar preso a essa terra e tudo aquilo que acontece nela. Nós estamos aqui de passagem. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos passando por aqui. O meu governo não é desse mundo. Quem me governa é o Senhor. Quem determina a minha vida é o Senhor. Então eu preciso ter uma postura de filho, uma postura de filha, para poder viver 2026 da melhor maneira possível. Então não é o ano que vai determinar. O que determina é o meu posicionamento nesse novo ano que está chegando. Porque se eu me posicionar da mesma forma que eu me posicionei em 2025, eu vou viver as mesmas coisas. E, sinceramente, eu não quero para mim. Então, a gente precisa mudar o nosso posicionamento. E qual é o posicionamento? É voltar para o centro da vontade de Deus. Entenda uma coisa, não existe lugar mais seguro no mundo do que o centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa e agradável. A minha vontade e a sua vontade, ela pode até ser boa. Ela pode até ser agradável. Mas geralmente ela não é perfeita. Geralmente ela não é perfeita. Então, precisamos nos posicionar no centro da vontade de Deus. Então, quer uma dica? Não faça nada em 2026 se não for da vontade do Senhor. Fazendo isso, você já se posicionou de uma forma diferente. Antes de dar qualquer passo em 2026, veja se essa é a vontade do Senhor. Se não é o desejo da sua carne, se não é o desejo da sua vontade pessoal, se não é aquilo que você acha, o que você pensa, porque toda decisão gera consequência. Toda decisão gera resultado. Todo posicionamento gera uma colheita. Seja ela boa ou ruim, depende de como você se posicionou. Então, quer uma dica? Logo de início, não faça nada em 2026 se não for no centro da vontade do Senhor. Ah, mas eu gostaria. O Senhor, Ele enxerga além. Nós enxergamos o momento. Então, se aquilo que para você parece bom, parece agradável, não é a vontade de Deus, é porque Deus enxergou lá na frente que aquilo vai atrapalhar a sua vida, que aquilo vai destruir a sua vida, que aquilo vai fazer, de repente, você sair da vontade dEle. Então, preste atenção no ano de 2026 e faça tudo no centro da vontade de Deus. Esse é o principal posicionamento que precisamos ter. Então, antes de você acelerar em 2026, Deus nos chama para nos alinharmos com a sua vontade. Antes de você avançar,
Deus nos chama, nesse restinho de ano que a gente tem, para a gente parar, refletir e se posicionar. Eu costumo dizer que depois do Natal, nós entramos numa fase chamada pit stop. Sabe o pit stop espiritual? Esses dias eu até estava falando com o André, esses dias eu fiquei meio off. Ele até falou, nossa, cadê ele? Sumiu. Fiquei meio off. Por quê? Porque eu estou em consagração a Deus, estou querendo mudar minha posição em 2026, estou querendo entender o que Deus espera de mim para 2026. Então a gente está na fase do pit stop. Põe o pé no freio, mental e sentimental, realinha a rota e comece a avançar no centro da vontade de Deus. Senão, você vai repetir tudo de novo, aí, todo o processo que você viveu em 2025. Então, querido, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que posicionamento começa aqui. Posicionamento é, primeiro, uma atitude mental. Ou você se posiciona na mente em relação à vontade do Senhor, ou os resultados não serão positivos para o seu ano de 2026. Então, primeira coisa, mudança de mente. O que é um arrependimento? Quando Deus fala assim, arrependei-vos. O que é o arrependimento? Arrependimento não é choro, arrependimento não é tristeza, arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de mente. É você entender que aquilo que você fez não foi legal. E você agora muda a rota, você não repete mais aquele erro. Você agora vai seguir um novo padrão de mente, de pensamento. Isso é arrependimento. Quando aquela mulher foi pega em adultério e que os doutores da lei queriam pegar Jesus Cristo nessa situação, levaram essa mulher arrastada até Jesus. Jesus estava escrevendo na areia, essa mulher chega, e eles queriam dar uma pegadinha em Jesus e falaram assim, olha, a lei de Moisés manda apedrejar, e o senhor, o que o senhor tem a dizer isso? Jesus, sabendo de todas as coisas e conhecendo o coração humano, nem levantou a cabeça, continuou escrevendo e falou, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, foi embora, todo mundo em pecado, porque o ser humano é pecador. Mas é interessante o que Jesus diz para aquela mulher. Ele vira para aquela mulher e fala, cadê seus acusadores? Ah, eles foram embora. Então eu também não te condeno. Vá em paz, mas não peques mais. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Que ela não ia pecar mais? Não, ela ia pecar. Todos nós somos pecadores. Mas o que Jesus estava dizendo para aquela mulher é o seguinte, mude a sua mente, não cometa mais adultério. Mude a sua mente e siga a sua vida. Não cometa mais o mesmo erro que te trouxe até aqui para ser apedrejada. Então, o que Deus está nos ensinando é o seguinte, para a gente não cometer os mesmos erros de 2025, precisamos mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Então, posicionamento que precisamos para 2026 começa na mente. Olha o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 2. Paulo diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Como é que eu posso experimentar a vontade de Deus para mim em 2026 se eu não mudar a minha mente? A palavra de Deus deixou claro, quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Muda a mente. Muda o seu padrão de pensamento. De repente você passou 2025 pensando em coisas que te afligiram, pensando em coisas que te machucaram, pensando que você não vale nada, olhando para você e dizendo, nossa, eu não tenho valor nenhum. Um discurso de vitimismo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém está aí para mim, Deus não me ama. E a sua cabeça vai ocupando com esses padrões de pensamento e você vai se tornar aquilo que você pensou. E Deus não quer isso. Deus tem um 2026 tremendo para nos entregar, maravilhoso para vivermos. Só que precisamos mudar a nossa mente. Toda transformação começa de dentro para fora. Não se iluda achando que a mudança de vida, a mudança de situações, contextos, vai ser de fora para dentro. Não.
Toda mudança é de dentro para fora, e começa aqui. Ó. Nosso maior campo de batalha é a mente. A gente ganha uma guerra aqui, a gente perde uma guerra aqui. Ou seja, a gente vai viver o melhor ano da nossa vida, começando pela mente. 2026 tem que estar aqui, ó, na nossa mente. Da forma que a gente quer viver no centro da vontade de Deus. Então, não existe mudança de vida, querido, se não tiver mudança de mentalidade. Então, para entrar 2026, precisamos mudar a nossa mente. Entenda uma coisa. Pensamentos moldam as nossas decisões. Decisões moldam as nossas atitudes. Atitudes moldam o nosso destino. O que você vai viver em 2026 vai começar na sua mente. E o que você está pensando já sobre 2026? Eu já estou vivendo 2026 na minha mente. Eu já estou vendo um salão imenso, estou vendo 1000 cadeiras, estou vendo ar-condicionado pegando daquele jeito, bem gelado para o verão de 2026. Minha mente está assim. Confesso que já está há muito tempo. Mas está assim. Desde que a gente começou o culto aqui, dia 5 de outubro, foi o primeiro culto nosso, a minha cabeça já começou a borbulhar. Falei, nossa, 2026 vai ser tremendo. Vai, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é o padrão de pensamento que eu já estou construindo em mim para viver o melhor 2026, como igreja e como família. Então eu já estou vivendo 2026. Mais alguém? Amém. Comece a viver. Não espera virar o ano, não. Já comece a viver na sua mente aquilo que você deseja para 2026. Porque Deus está te dando oportunidade, através da sua palavra, para dizer para você o seguinte: mude a sua mente, porque o que eu tenho para entregar, você precisa estar sintonizado comigo. Queridos, nós vivemos na frequência que a nossa mente trabalha. Amém? Então a gente precisa mudar os nossos pensamentos. Entenda que 2026 vai exigir de nós uma mente curada, alinhada e governada pela palavra de Deus. Isso tem que inundar a nossa mente. Você consegue imaginar quantas vezes você leu esse livro em 2025? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes você pegou nessa palavra para ler em 2025? Isso é um padrão de mente que tem que mudar para 2026. Quando Josué recebeu a notícia de que o seu líder espiritual estava morto, aquele que libertou todo o povo do Egito estava morto, ele entrou em desespero. Uma nação de mais de 3 milhões de pessoas caiu no colo de Josué. E qual foi o conselho que Deus disse para Josué? Josué, meu servo Moisés está morto. Agora é com você. Mas olha, medite nesse livro de dia e de noite, para que tudo que você fizer, você vá bem. Querido, se você não priorizar esse livro em 2026, nada vai bem. Nada vai bem. Tudo começa pela palavra. O nosso objetivo, como cristãos, é inundar a nossa mente com a palavra de Deus para viver o melhor ano da nossa vida. Então já comece 2026 lendo a palavra. Ah, mas eu não entendo. Continue, vai lendo, ore a Deus, peça para Deus sabedoria, graça. A igreja faz de tudo para te ajudar a ler a palavra. Eu, particularmente, quem me segue conhece, eu tenho devocionais, eu tenho grupo de estudo, eu tenho tudo. Eu incentivo as pessoas, porque eu sei que é a palavra que transforma. Para eu viver o melhor ano da minha vida, a palavra tem que estar em primeiro lugar. Então Deus falou para Josué o seguinte: para você atravessar esse povo todo no Jordão, para eles conquistarem a terra prometida, tem que ser pela palavra. Não é pela força do seu braço, é pela palavra. E esse livro ele é tão espiritual, porque quando você pega nele, você começa a sentir sono e preguiça. É verdade. Eu falo porque eu também sinto. Se você pega um outro livro para ler, você lê que é uma maravilha. Você lê rapidinho. Mas esse livro ele é espiritual. E como esse livro é transformador,
Tudo que o nosso inimigo vai tentar fazer é dar preguiça, sono, cansaço. Porque se você começar a ler esse livro, e esse livro começar a encher a sua mente, transformar a sua mente, a sua vida transformou. E o nosso inimigo sabe disso. Então, queridos, para mudar pensamento, precisamos encharcar a nossa mente com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Como é que Jesus venceu no deserto? Pela palavra. Satanás falou para ele, olha, se tu és o filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. O que Jesus disse? Está escrito. Nem só do pão viverá o homem. Ele citou Deuteronômio. Então, queridos, quer viver um melhor 2026? Pela palavra. Ande conforme a palavra. Viva conforme a palavra. Decida conforme a palavra. Fale conforme a palavra. Respire essa palavra. E sua vida será a melhor vida em 2026. Entenda que quem não muda a mente, muda apenas o calendário. Se você não mudar a sua mente para 2026, você só mudou de calendário. Vai ser mais um ano. Mais um ano. Amém? Segunda coisa importante. Posicionamento exige uma coisa fundamental. Não só mudança de mente, mas que você solte o passado. Se você não soltar o que passou em 2025, você não vai conseguir viver 2026 conforme a vontade que Deus quis. O passado é uma âncora. O passado, ele não deixa você sair do lugar. O passado te aprisiona, inclusive passado bom. Porque às vezes a gente sabe aquele testemunho que a pessoa fala, eu vivi isso, vivi aquilo, passei por isso, tempo bom. Sabe aquelas pessoas que ficam lembrando de coisas boas que viveram no passado? Coisas boas que viveram no passado também são passado. Então, quando Deus fala que você precisa soltar o passado, é soltar as coisas boas que você viveu e soltar principalmente as coisas ruins que você viveu. Porque Deus tem coisa nova para você viver. Entenda que a vida ela só acontece num lugar. E esse lugar se chama hoje. Agora, são 11h05. Eu e você estamos existindo agora. Daqui a pouco esse 11h05 vai virar passado. E não me interessa mais. Eu só vou viver esses 11h05 da manhã, amanhã, se eu chegar amanhã. Quem garante que eu vou estar vivo amanhã? Então tem que aproveitar o agora e viver o melhor momento da minha vida agora, soltando o passado, esquecendo das coisas que ficaram para trás e olhando para o alvo, para as coisas que estão diante de mim. Foi isso que Paulo deixou claro. Paulo foi preso, Paulo sofreu naufrágio, foi picado por uma cobra na ilha de Malta, passou por um monte de coisa. Mas ele disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu olho para frente e prossigo para aquilo que Deus me chamou para viver. Queridos, eu e você temos um chamado. Eu não sei se você sabe, mas você tem um chamado. A sua vida é o seu chamado. A sua vida é o que Deus está te chamando para você viver. Viva da melhor forma possível. Porque se você viver da melhor forma possível, largando o passado, vivendo o presente, não se preocupando com o futuro, você vai viver o melhor momento da sua vida. Então, o texto em Filipenses diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para que estão adiante de mim. Queridos, 2025 está acabando. De repente foi o melhor ano da sua vida, mas já foi. Agora, olha para frente. 2026 está aí. Hoje a gente vai orar no final. A gente vai fazer uma oração diferente no final, de agradecimento e de entrega. E a igreja vai ungir vocês, um por um. A gente vai ungir, entregando esse ano de 2025 e agradecendo por 2026. Mas vocês precisam passar por aquela porta, já com a mente transformada, na palavra, crendo que esse novo ano que está chegando vai ser o melhor ano da nossa vida. Crendo que o que passou, passou. O que ficou... Esse ano para mim foi ótimo. Eu não tenho o que reclamar. Acabou. Já foi. Eu sei o que virá vai ser melhor do que esse que eu vivi. Então a gente precisa crer nisso. Largue o passado. Não se pode avançar carregando pesos do passado. Não se pode avançar carregando coisas antigas.
Deus tem novo nível para você. Deus tem um novo nível de amadurecimento, de entrega, de vida para você. Você não pode viver isso carregando peso. Por que às vezes a gente fica muito cansado? Hoje na live que eu fiz de manhã, eu faço live todo dia às 6 da manhã, eu falei sobre o cansaço. E não cansaço físico. O cansaço físico é fácil de resolver. Uma boa noite de sono, você recupera. Agora o cansaço da alma e do espírito são bagagens de excesso que você está carregando, que Deus não pediu para você carregar. E geralmente essas bagagens que você está carregando chama-se passado. Passado. E aí você está esgotado e não sabe por quê. Por quê? Porque você está carregando bagagem que já era para você ter largado. Por isso que Jesus, entendendo o ser humano, ele diz o quê? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não adianta você entrar em 2026 cansado, sobrecarregado. Deus quer te dar alívio, Deus quer que você tenha um novo tempo nesse novo ano que vai surgir. Mas para isso, você precisa largar o passado. E hoje você vai largar esse passado aqui, em nome de Jesus. E você vai passar por aquela porta leve para viver um novo tempo na presença de Deus. Amém? Sabe, queridos, às vezes a gente carrega feridas não tratadas, a gente carrega culpa, rejeição, até vitórias a gente carrega, mas, queridos, a gente precisa aprender a virar a página. Quando você abrir os seus olhos amanhã, hoje é uma página virada. Quando você abrir os olhos amanhã, esse domingo já foi. Tem uma segunda-feira para você viver e será a melhor segunda-feira da sua vida. Mas para isso você tem que virar a página do domingo. Senão você não vai viver a melhor segunda-feira da sua vida. Para viver 2026, precisa virar a página de 2025. Senão você não vai viver o melhor ano da sua vida. Queridos, isso é atitude, é decisão que você precisa tomar. Larga o passado. Larga, tira a mão do passado, deixa Deus resolver o passado. É interessante que Deus ele diz o seguinte sobre o nosso passado. Que ele pega tudo aquilo e joga onde? No mar do esquecimento. Aí a gente vai e traz de volta. A gente é assim, a gente é teimoso. A gente tem o presente para viver. Se chama hoje, agora. Aí o que a gente faz? Pega o passado, coloca no presente. Pega o futuro, coloca no presente. Aí vive deprimido por causa do passado. Vive ansioso por causa do futuro. E o presente, não vai viver? A gente é assim. Então larga o passado, larga o futuro e vive o hoje da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Mudando a sua mente, largando o passado. Chega de viver ansioso, chega de viver deprimido. Vive na paz de Deus hoje. Amanhã a gente vê, amanhã é outro dia. Então a gente precisa ter essa mentalidade para viver o melhor ano da nossa vida. Entenda uma coisa, queridos. Passado tem que ser referência e não residência. Grave isso. Passado tem que ser referência e não residência. Passado não é lugar para morar. Passado é para olhar os erros que cometeu e não mais repeti-los. Então a gente vai olhar para 2025, vai ver as coisas boas que aconteceram, amém, agradecer por isso, vai olhar os erros que cometemos, amém, vamos aprender com isso e não vamos repetir isso em 2026. Está combinado? Eu acho que eu não ouvi. Está combinado? Amém. É um compromisso que você vai fazer com você mesmo. Olha para trás, como referência e não como residência. Enquanto você se mantém olhando para trás, você vai ficar preso e a sua sensibilidade espiritual não vai perceber o que Deus está fazendo. Em Apocalipse, a gente já está finalizando, em Apocalipse, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro, ceio com você e você comigo. Agora eu te pergunto, quando Jesus diz assim, se atentamente ouvir a minha voz, como é que a gente ouve a voz de Deus? Silenciando as outras vozes. A voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da preocupação. Silenciando as outras vozes. Aí sim eu consigo ouvir a voz de Deus.
Então, quando Jesus Cristo diz, eis que estou à porta e bato, se atentamente você ouvir minha voz e abrir a porta, tomar a atitude de abrir a porta, eu cearei contigo e você comigo. Isso quer dizer intimidade. Só que para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa largar o passado. Silêncio. Porque, queridos, o passado, ele fala alto. O passado, ele fala muito alto. O passado, ele grita. Então, a gente precisa silenciar isso e estar pronto para ouvir o que Deus tem para dizer daqui para frente. Então, para viver 2026, o passado tem que ser colocado para trás. Você não entra no novo de Deus segurando o velho. Você não entra no novo de Deus se lembrando do ontem. Acabou. Passou. Agora é daqui para frente. Amém? Último ponto. Posicionamento requer obediência. Então é mudança de mente, largar o passado e obediência. O que é obedecer? Você entendeu que para você viver uma vida abençoada, você precisa estar no centro da vontade de Deus. E geralmente, estar no centro da vontade de Deus, a gente espera explicações, a gente espera que Deus fale algo para que a gente entenda e viva no centro da sua vontade. Mas entenda uma coisa, obediência não exige explicações, obediência exige decisão. Eu não tenho todas as respostas, eu não sei o que está acontecendo, mas mesmo assim eu vou e mesmo assim eu obedeço. Então eu preciso ser um homem, preciso ser uma mulher obediente a partir daquilo que Deus está me oferecendo como um novo ano. Então, queridos, olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio. Presta bem atenção nessa palavra. Capítulo 28, verso de número 1. Presta bem atenção nessa palavra. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, o seu Deus, e cumprirem fielmente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e os seus campos serão abençoados, seus filhos, suas colheitas serão abençoadas, suas crias, o seu gado e os seus rebanhos serão abençoados, seus cestos e frutos e tigelas serão abençoadas, e todo lugar que forem, em tudo que fizerem, serão abençoados. Amém? Só que isso é uma promessa condicional. Se você não obedecer, você não viverá nada disso. É fácil falar amém, né? E obedecer. Agora vamos trazer esse versículo para a realidade de hoje. Se vocês obedecerem tudo que o Senhor, seu Deus, determinou fielmente na sua palavra, o Senhor, seu Deus, te colocará acima de todas as nações. Aí, essas bênçãos te seguirão. Sua cidade e os seus campos serão abençoados, ou seja, os seus negócios, a sua profissão. Segundo, a cria do seu gado, os seus rebanhos serão abençoados, seus filhos serão abençoados. Continuando, seus cestos e frutos, tigelas e amassadeiras de pão serão abençoados, ou seja, o seu sustento, a provisão de Deus sobre a sua vida. Tudo que fizerem serão abençoados. Só que isso exige obediência. Aí a gente começa a entender o seguinte, nada está dando certo na minha vida. Tudo que eu faço dá errado. Por que será? Porque você não está no centro da vontade de Deus. Querido, se a gente não andar no centro da vontade de Deus, obedientes ao Senhor, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta clamar, não adianta. A regra fundamental para uma vida abençoada e bem-sucedida chama-se obediência. Então precisamos começar o ano de 2026 obedecendo a Deus. O que Ele deseja de nós? O que Ele deseja da minha casa, da minha família? Qual é a direção que Ele está me dando? Eu preciso obedecer. Mas eu não entendo. Não tem problema, obedeça. Mas eu não tenho todas as respostas. Obedeça. Como o próprio Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Quem falou isso foi o profeta Samuel. É melhor obedecer a Deus do que se sacrificar por Ele. Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer a sua obediência. Deus não quer que você esteja na igreja frequentando 4 paredes de qualquer jeito. Não, Ele quer que você obedeça a Ele. É a obediência que vai fazer você viver o melhor ano da sua vida.
Então, mudança de mente, largar o passado e obedecer a Deus. Se você cumprir essas 3 coisas, você vai viver o melhor ano da sua vida. Mude a sua mente, largue o passado e obedeça a Deus. Dessa forma, o reino de Deus vai se movimentar ao seu favor. Entenda, queridos, que as promessas de Deus, elas são ativadas na nossa vida através da mudança de mente, através de largar o passado e através da obediência. Deus tem promessa para mim e para você. Esse livro tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. Só que eu só vou viver essas promessas se eu mudar minha mente, se eu largar o meu passado e se eu obedecer a Deus. Se não for dessa forma, eu vou repetir 2025 em 2026. E não é isso que a gente quer. Amém? Então a gente precisa obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E queridos, eu quero finalizar essa palavra para a gente orar e ungir a igreja com Isaías 58, capítulo 58, versículo 11, que diz o seguinte: quando você olhar para 2026, com essa mentalidade transformada, largando o passado, tudo aquilo que você viveu de bom e de ruim em 2025, e obedecendo a Deus, recebe essa palavra: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha o que Deus está dizendo para você. Se você obedecer a Deus, se você mudar a sua mente pela palavra de Deus, e se você largar o passado, o Senhor vai te guiar em 2026, vai fartar a tua alma em lugares áridos, vai fortificar os seus ossos, e você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isso é uma promessa. Então olha para 2026 de uma forma diferente. Se posicione em 2026 de uma forma diferente. Queridos, Deus tem tanta coisa para derramar na sua vida, na sua casa e na sua família. Não atrapalhe isso com os padrões antigos mentais. Não atrapalhe isso com os passados que você ainda está preso. E não atrapalhe isso com a falta de obediência. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Eu sei que tudo isso que eu falei não é fácil. Nós somos seres humanos. Nós temos uma carne latente dentro de nós. Mas quando nós desejamos viver o melhor ano da nossa vida, a gente toma uma posição de filho e de filhas de Deus e muda a nossa mente, larga o passado e obedece a Deus. Amém? Vamos ficar de pé?